Muito bom dia, Rondonópolis, bom dia, região, bom dia, Mato Grosso. Estamos ao vivo a partir de agora pelos estúdios da Rádio 105 FM aqui em Rondonópolis, ao vivo também no nosso Instagram. Já conhece a nossa página do Instagram? Então segue aí, @programa Hora do Agro, tá? Porque ali você vai ficar por dentro das notícias, vai saber quem são os convidados e principalmente todos os sábados de manhã, quando a gente estiver ao vivo aqui no rádio, vai estar ao vivo também lá nas redes sociais para você poder nos ouvir e nos assistir. Vamos para cima com mais uma edição do nosso programa, com mais um entrevistado, mais um convidado especial e principalmente muito conteúdo. Eu sou Robson Moraes, comigo no estúdio o companheiro Leonardo Rezende. Doutor Leonardo, como vai? Bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia, Nildo. Bom dia, Silas. Bom dia, William. Hoje nós estamos sem nosso companheiro Gino, né? Sem o companheiro Gino. Mandando mensagens aqui logo pela manhã. Mas bom dia para nossa audiência, bom dia, meu Brasil. É isso, gente, bom dia, um abraço, Gino, dona Edna, que nos ouve nesse momento. Nilton Mendonça hoje fazendo a nossa técnica, Silas Davis fazendo hoje as nossas redes sociais e o nosso convidado, o William Aguiar, para a gente bater um papo. O William vem lá com os amigos representando os companheiros lá do Sicredi. Deixa eu pegar aqui certinho, assessor de negócios do segmento agro lá no Sicredi. William, bem-vindo, bom dia para você. E para quem está ouvindo, já vou adiantar, hoje nós vamos falar, gente, de plano safra, vamos falar de linha de crédito, vamos falar de oportunidades que apoiam, que dão fôlego, que dão respiro para o produtor rural. Porque a gente sabe que às vezes uma mão amiga e um respiro é o que salva os negócios, é o que garante a longevidade dos negócios. William, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite, sentar hoje com a gente nessa bancada e vamos conversar, vamos bater papo. Maravilha, muito bom dia, Robson, colegas ouvintes. É um prazer estar aqui para falar com esse público que nos ajuda, né? E fornece tudo que a gente tem no nosso dia a dia. Então, não só o fôlego, mas também trazer ideias aqui de como você pode expandir o seu negócio, produzir muito mais, e vamos trazer muito conteúdo para o pessoal aí. Muito bem, eu quero começar o nosso bate-papo. Quero que você nos apresente, nos dê um panorama sobre essa linha de crédito do Sicredi. Ela é específica, voltada ao produtor rural e faz essa ponte para que o produtor acesse recurso federal, por exemplo? Explica um pouquinho para quem está ouvindo. Justo, quando a gente fala de crédito agro, né, para o agronegócio como um todo, é muito amplo, tem muitas linhas. Sempre o produtor nos procura e nos pergunta: você tem linha para tal coisa? Nós temos. Então, quando a gente fala de diversas, a gente fala finalidade. Para qual finalidade você quer aquele recurso, né? Então, dentro do Sicredi, nós temos mais de 300 linhas para atender o produtor. Todo mundo acha que é só uma taxa e tal. Então, cada finalidade, o produtor vai ter uma taxa, um prazo, uma carência. Então, tem muitas questões que ele pode ver aí, ele vai ter acesso sim. Hoje o produtor tem acesso a tudo que você imagina. E aí nós estamos falando aqui de 300 linhas específicas ao produtor rural. Isso. E aí varia com porte, com segmento, exato, é isso? Exato, e aí entra o juro controlado, como você falou, as linhas do governo, o juro livre, que daí as instituições podem praticar livremente. Às vezes uma linha de crédito do governo, como você mencionou, ela é mais, eu vou usar a palavra burocrática não, sim, mas ela tem as suas exigências de documentação, enfim, ou de aplicabilidade, né, de colocar o recurso naquilo. Exemplo, para uma recuperação de pastagem, né? Mas aí a gente vai trabalhando tudo isso livremente e negociando com o produtor. Doutor? William, você falou de 300 linhas de crédito aí, do agro, mas nós estamos falando da Sicredi. Qual que é a linha de atuação da Sicredi hoje? Não é exclusivamente agronegócio, né? A Sicredi, ela tem soluções econômicas para todos, para empresários, para todos os públicos. Inclusive linha de crédito, se quiser aquisição de imóveis, é possível também? Também. Veículos. Também, tudo que nós você estamos falando de uma cooperativa que atende a todos, não só o agronegócio. Verdade. Mas vamos lá, a gente está falando do agro, dos produtores. William, qual você entende que é a importância
da Sicredi incentivar a produção agrícola, agropecuária? Por que dessa importância? Por que o cooperativismo de crédito vem para fomentar isso? Qual que você acha que é a principal importância disso? Eu acho a principal importância, assim, falando do produtor, né? Eu, trabalhando no agro, a gente sempre é muito apaixonado pelo agro, né? E a gente enxerga um potencial adormecido ainda. Tem muita gente que pega e fala, poxa, soja, milho, todo mundo produzindo, sei lá, soja, 80 sacas por hectare já acha muito. E nós podemos muito mais. Quando a gente pega a pecuária, tem produtores que hoje ainda tem lá a produção de carne de uma cabeça por hectare. E você visita alguns produtores que conseguem colocar 10 cabeças por hectare, né? Então, a importância disso é o Sicredi levar conhecimento e levar o crédito para que essas pessoas consigam alcançar esse potencial de produtividade. Eu acho que isso é o que eu enxergo da nossa importância. E aí o Sicredi tem uma participação legal nisso, que a gente consegue estar em mais municípios. Tem município onde não existe a agência bancária e nós estamos lá, nós conseguimos levar essas linhas de crédito para esse produtor. E mesmo nas cidades onde existem as outras instituições, mas a gente foca muito na distribuição das linhas de crédito mais baratas, mais acessíveis para esse produtor. Um dado importante para o ouvinte, para todos os produtores. O Sicredi é a maior instituição financeira repassadora de linhas de BNDES. BNDES, para quem não conhece, é um banco nacional, né, que fomenta a atividade econômica do país, seja empresas e seja agronegócio. E eles dão linhas de crédito baratas, com prazo longo. Às vezes um produtor fala, poxa, eu precisava de um crédito de 5, 10 anos para pagar aqui, eu não posso pagar ano que vem, que isso aqui vai demorar para dar retorno para mim. E o Sicredi tem essas linhas e repassa essas linhas. Algumas instituições financeiras não focam tanto. E quando o Sicredi foca nisso, a gente está fomentando a economia, a gente está ajudando o produtor ou as empresas também a produzirem mais, a abrirem mais cargos, né, mais postos de trabalho. Então, tudo isso aí ajuda. Então, a grande importância é isso, da gente fomentar a economia, fomentar o produtor rural. Muito bem, o William Aguiar aqui conosco, falando em nome do Sicredi. Um abraço aos amigos, à cooperativa Sicredi, que é parceira do programa Hora do Agro, e aproveito aqui para mandar também um abraço aos amigos lá da Cel Agro e também da Nutripura, todos parceiros do nosso programa. Se você que está nos ouvindo quer ser parceiro Hora do Agro, nos procure nas redes sociais, estamos no YouTube, estamos ao vivo aqui no rádio todos os sábados. Vamos deixar daqui a pouquinho, eu vou pegar os contatos comerciais e vou deixar no rádio aqui para você, certo? Venha com a gente, some ao nosso time, que graças a Deus repleto de gente boa e mais do que marcas, marcas com propósito. Essa é uma coisa que a gente acredita e que a gente defende. Quando a gente fala do Sicredi, então, aí é mestre nisso, ao concurso nisso. Deixa eu só pegar um gancho nisso que você estava dizendo, William, de se diferenciar de instituições tradicionais em determinados municípios. Uma grande preocupação nossa, não somente dentro do agro, na economia, para gerar a economia como um todo, é fazer recursos chegar na ponta. O problema é que às vezes os governos, por exemplo, lançam, mas esse dinheiro não chega na ponta. Enfim, pelo caminho a gente sabe que muita coisa acontece, inclusive a burocracia. O Sicredi vem para encurtar um pouco desse caminho, vem para reduzir um pouco dessa burocracia. É quase que uma missão de destrinchar da maneira como vem, para tornar-se ainda mais produtor rural, que a gente sabe que tem uma dificuldade com papel, com coisa, tornar a coisa já mastigada, para fazer chegar, né? É isso mesmo. Quando a gente pega e começa a ler lá as linhas, né, e as exigências delas, a gente fala, poxa, para o produtor, principalmente o produtor da agricultura familiar, que já diz, né, o nome familiar, é ele e a família dele já trabalhando. Desanima. Ele não tem tempo de correr atrás dessa documentação e de providenciar tudo isso para conseguir esse crédito barato que vem e que está disponível. Então, o Sicredi é esse facilitador aí. Todo dia nós trabalhando lá, eu como responsável do segmento aqui, a gente cria treinamentos, enfim, para que a nossa equipe entenda cada vez mais sobre isso, ou se atualize, porque muda de um ano para outro também, para a gente poder proporcionar para o produtor uma forma mais fácil dele conseguir chegar nesse crédito, né? Então, a gente faz esse trabalho também, leva para as cidades, como você bem mencionou, onde realmente lá não tem nenhuma instituição para ajudar esse pessoal também. Fora do segmento agro, a gente que acompanha, doutor
muito o varejo, muito empresariado, o comércio, né? Na época da pandemia, por exemplo, o Sicredi veio com linhas, veio com uma série de ações naquela coisa de fecha, não fecha dos negócios. O Sicredi estava lá e estava atuando, porque era justamente isso. O governo, à época, lançou, por exemplo, o Pronamp. Vocês lembram da primeira leva do Pronamp? Em 20 minutos acabou. Uma instituição financeira. Muita gente que tinha acesso ao recurso, em tese, acabou ficando sem, porque esse caminho é muito longo, caminho burocrático, e aí acabamos perdendo, né? Muita gente perdeu, infelizmente. Que bom que o Sicredi faz essa, né? Esse meio de campo aí, de fato, que a gente fala, nós somos uma instituição repassadora desses recursos, né? E aí a gente tem que facilitar e fazer chegar na ponta mesmo. E é muito bom quando a gente repassa e vê realmente o negócio crescendo ou ajudando, seja o empresário, seja o produtor. Isso é uma missão bacana e legal que a gente fica muito feliz. Tem um outro diferencial. Eu sou fã de cooperativismo de crédito, eu sou fã de cooperativismo. Nós tivemos com o Antônio Carlos Dourado aqui há 2 semanas atrás, né? Está nos ouvindo, viu? Um grande abraço, Antônio Carlos, que é também um apaixonado, tanto é que ele é vice-presidente da Sicredi, ele é presidente da Comaju. Eu fui conselheiro de administração do Sicredi, fui conselheiro fiscal por 2 gestões, sei lá, acho que uns 15 anos. Né? Sou tipo de cooperativa. Tem história, hein? Tem história de cooperativa, sou apaixonado por cooperativismo de crédito. E aí, William, explica um pouco pra gente o seguinte: às vezes as pessoas estão em casa, quem não é do agro e que nos ouve, que são muitas pessoas, porque nós falamos pelo agro, a gente quer justamente isso, desmistificar o agronegócio. Para quem acha que o agronegócio é ruim e que não lembra que todo dia você depende disso para tomar um cafezinho, né, Nilton? O Nilton acabou de chegar um cafezinho aqui. É do agronegócio. Até a cervejinha, né, Nilton? E aí, essa importância do cooperativismo de crédito, não só no repasse, mas no fomento da economia. Qual que é a grande diferença do cooperativismo, no caso da Sicredi, que é a cooperativa da nossa região, de um banco comercial comum, da questão dos recursos? Você pode explicar isso para mostrar para as pessoas o quanto é vantajoso? Às vezes a pessoa chega lá e fala assim: eu quero abrir uma conta. Meu amigo, você vai abrir uma conta, não é bem uma conta, você vai ser cooperado. Então você tem que fazer um depósito aqui para você ser parte dessa cooperativa. É como se fosse, abre aspas, um associado, com as devidas diferenças. Conta pra gente aí um pouquinho dessa diferença para as pessoas entenderem isso. Não, isso é legal mesmo. Eu também sou apaixonado por cooperativismo. E quando a gente fala de cooperativismo, não só o de crédito, onde o Sicredi está, mas como um todo, né? Então, para todo mundo entender um pouco mais, assim, eu sempre gosto de falar disso, e não só do agro também. Mas, olha só, quando você abre uma conta no Sicredi, né? Você vira, vou usar a palavra aqui, sócio, porque você vira dono do negócio. Isso. E quando a gente forma uma empresa e temos sócios, a gente vai lutar para ter lucro e distribuir para os sócios. Esse é o principal intuito de uma cooperativa, né? Ajudar quem faz parte dessa empresa. E que em cooperativa a gente não chama de lucro, né? A gente chama de sobra. Distribuição de sobra, de resultado, né? A gente quer ter o resultado para distribuir pro nosso cooperado. E olha o que é legal, assim, a gente começa a imaginar, você estava falando agro, cafezinho e tal, se a gente parar, olha ao seu redor agora, tudo que você está vendo é agro, porque a madeira, se você tem um móvel na frente, veio da terra, veio do agro, se tem o metal, veio da terra, tudo é agro, é sua roupa, tudo mais. E aí a gente começa a pensar dessa forma, assim, o quanto que está girando de dinheiro aqui. Então, quando a gente fala especificamente do agro que a gente está movimentando, isso gera um resultado. Imaginem assim, agora falando da cooperativa de crédito. Então, quanto mais pessoas abrirem contas e movimentarem com o Sicredi, mais resultado a gente gera para o Sicredi. E você poderia fazer essa movimentação toda em uma instituição financeira tradicional e está tudo bem. Só que se você escolher a cooperativa, você gera resultado. E esse resultado vai voltar para o bolso de cada um que tem conta nessa cooperativa. E aí, imaginem assim, vou usar um número redondo para ficar fácil para todo mundo. Hoje todo mundo reclama muito. Vamos pegar o exemplo da nossa praça que nós estamos aqui hoje, a Rondonópolis. O comércio está difícil, não tem gente na loja comprando e tal. Não tem gente na loja porque o poder de compra está menor, o recurso no bolso das pessoas está menor. E quando a gente fala se a gente se unir no cooperativismo e gerar um resultado de 100 milhões de reais, imagina esses 100 milhões de reais sendo distribuídos no bolso de cada um dos sócios associados, cooperados aqui de Rondonópolis. É um dinheiro que não vai para fora.
Hoje, quando você pega a B3, a Bolsa Brasileira lá, a maior parte dos investidores das empresas aqui do Brasil vem de capital estrangeiro, ou seja, são pessoas lá de fora que estão comprando as ações das instituições financeiras, elas geram lucro e esse lucro vai para fora do país. Aí a gente começa a falar que está faltando dinheiro aqui em Rondonópolis, em São José do Povo, Tesouro e tudo mais. E por isso da importância do cooperativismo, da gente se unir cada vez, entender cada vez mais isso, que eu tenho certeza que todo mundo quer se unir, mas falta a gente entender toda essa sistemática, trabalhar e fazer o dinheiro ficar aqui dentro da nossa cidade, do nosso país, e aí a economia se fortalecer. Perfeito. Mais do que marca, nós estamos falando de marcas com propósito, e um desses grandes propósitos é fortalecer a comunidade, fortalecer o nosso quintal. Enfim, quem quer participar, fazer parte de uma instituição, um banco tradicional, fica à vontade, estão aí aos montes, mas o propósito não é o mesmo, para dizer, né, para ser bem, o propósito não é o mesmo. Já o Sicredi já tem uma história junto ao que é o cooperativismo, o associativismo, que são essências. Quem conhece, quem está dentro, sabe o que nós estamos falando. A importância de pegar na mão. Isso, Robson, e como eu falei, tá tudo bem movimentar com uma outra instituição, que às vezes aparece uma oportunidade muito boa lá também, mas dar preferência para a cooperativa, né? O porquê não? Porque daí o resultado vai ficar com a gente, né? Perfeito. Estamos aqui conversando hoje com o William Aguiar, viu, gente? Assessor de negócios do segmento agro lá do Sicredi. Vamos entrar na parte mais técnica. Quer falar de Plano Safra? Essa semana saiu uma notícia, um balanço aí do que o BNDES vai liberar, né? O William citou o BNDES, é ele que libera tudo, viu, gente? Nós estamos falando de dois tudo em recurso federal. Chega no dia eu quero falar com o William, porque ele que vai liberar tudo. Você tá arrumando confusão com o William. 2,2 bilhões de reais, é isso? Tá certo esse número? É isso mesmo. 2,2 bi para a safra agora 24, 25. Esse dinheiro já tá na praça? Como é que funciona a liberação? Tem um calendário para seguir? Já veio esse recurso. Chegou dia 22 mesmo, dia 23 já estavam contratos sendo gerados. Mas falar um pouquinho mais do número do BNDES, né? Quando a gente ouve falar do Plano Safra, o Plano Safra é um conjunto de políticas que começou em julho desse ano e termina em junho do ano que vem. Então, durante um ano, o governo tenta fomentar várias finalidades, várias linhas de crédito. Então, quando a gente fala desse número de 2,2 bilhões aí do BNDES, dentro do BNDES nós temos diversas linhas, assim como eu citei o número de linhas, várias linhas, lá ele tem linha para recuperação de pastagem, para construção de benfeitorias, para compra de máquinas, de animais, e por aí vai. Capital de giro para empresas também. E aí, durante esse ano, o governo falou lá no início do lançamento desse Plano Safra que distribuiria no Plano Safra, que ele só fomenta o recurso são das instituições financeiras e um pouco do BNDES, né? Ele fomenta as taxas de juros para serem taxas mais justas, né? E aí ele falou, olha assim, em torno de 480 bilhões vão ser usados nesse Plano Safra. E aí ele injeta um pouco de recurso para fomentar essa taxa lá no início. E o BNDES costuma ter recurso limitado. Então, quando começou em julho, logo no final de julho, várias linhas já tinham recurso esgotado. E aí o produtor chega lá na instituição financeira, chega no Sicredi e fala, olha, eu quero financiar um trator. O financiamento para essa taxa, que é a mais barata que existe no mercado, via BNDES, o recurso acabou. Aí a instituição vai ter um recurso livre que costuma ser mais caro. Por que é mais caro? Porque a instituição emprestar numa taxa barata, ela vai ter prejuízo. E se ela tiver prejuízo, consequentemente, ela pode fechar as portas. Então aí vem o governo e ajuda com essas linhas de recurso controlado, né? Deixa eu só faturar aqui o nosso spot aqui por conta do horário. O William já retoma o raciocínio. 6 horas e 20 minutos agora. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente aqui com vocês. A nossa audiência, né, o nosso público formado por gente ligada ao agro, agricultores, pecuaristas, executivos da indústria, vendedores de insumos. Tem também muitos ouvintes que não atuam na área, mas acompanham para conhecer melhor esse mundo fantástico que é
o agronegócio brasileiro. Mas sabe que o que todos os nossos ouvintes têm em comum, você que está aí nos ouvindo, somos todos consumidores de alimentos, não é mesmo? Todo mundo aqui quer, afinal de contas, uma comida saudável, produzida com respeito ao meio ambiente e um preço justo, não é verdade? É por isso que eu quero aqui falar agora para vocês, minha gente, da Nutripura, nossa parceira aqui no nosso programa. A Nutripura atua há mais de 20 anos, lado a lado com os produtores de Mato Grosso, fornecendo insumos, consultorias e serviços inovadores que contribuem para a produção de carne altamente sustentável. E não é sustentável da boca para fora não, viu? Há vários anos os clientes da Nutripura têm balanço de carbono, aquela conta de quanto a fazenda emite, menos a quantidade do carbono que captura, né? Isso tudo é medido. Os resultados, gente, são impressionantes. Inclusive vai ser tema de programa nosso aqui. A maioria é muito menos, muito abaixo da média nacional. E no fim do dia, é isso que nós, consumidores, queremos, uma carne de qualidade produzida com sustentabilidade. Quer entender mais sobre esse assunto? Você que está aí ouvindo o nosso programa, então acesse o site da Nutripura, nutripura.com.br, e conheça as histórias dos produtores que estão revolucionando a pecuária brasileira, colocando a carne cada vez mais sustentável no nosso prato. Nutripura, juntos nós vamos mais longe. Muito bem, recebendo aqui o nosso convidado, William Aguiar. O William, assessor de negócios lá do segmento agro da cooperativa Sicredi. William, tive que faturar aqui. Você estava fazendo esse raciocínio, falando da linha das competições, das taxas. Compete às instituições financeiras viabilizar no que diz respeito às taxas e às negociações esse recurso que o BNDES, eu falei errado lá no começo, ele não libera, ele autoriza, ele fomenta. Esse é o termo correto, fomenta. Isso mesmo, fomenta, né? E aí eu estava falando justo que durante esse plano safra, em alguns momentos o recurso é fomentado e entra mais autorização para a gente poder emprestar recurso. E agora, dia 22, o BNDES injetou mais recurso e nós liberamos aí várias linhas que não tinham recurso para liberar. Exemplo de renovação de pastagem, aí chegou recurso e a gente está liberando aí. Ô William, tem gente que acha que o agronegócio só o grande que é beneficiado com o financiamento do BNDES, com recurso, com isenção, enfim. Conta para nós aí melhor essa questão do plano safra. Esse está liberado para todos? Isso aí está acessível para todo tipo de produtor, para todo tamanho de produtor, ou é só para o grande? Isso é bacana da gente trazer para todo mundo, né? Tá liberado para todos, tá? E aí o que costuma? O grande sempre ele consegue providenciar as documentações e ter acesso mais rápido, né? Quando eu visito muito produtor no dia a dia para conhecer, para ver o plano dele, às vezes para provocar e falar, já pensou em fazer esse tipo de investimento? E eu gosto muito de visitar a agricultura familiar e o médio produtor para falar, vocês têm linhas disponíveis para fazer isso, para fazer aquilo. Então, assim, você pode crescer ou não crescer, quer continuar como está, que também é bacana, é importante, ele já está produzindo, mas você tem uma linha de crédito para te deixar mais confortável, porque às vezes o cara está tirando dinheiro do bolso todo ano e pagando à vista uma coisa que ele pode pagar parcelado em 5 anos, 10 anos. Então, as linhas estão disponíveis. E o que é bacana? Na nossa região, nós tivemos aqui recente agora problemas com queimadas, tem gente que perdeu cerca, pasto, animais. E aí a gente fala da agricultura familiar mesmo, né? Do médio produtor também. Então vocês têm linhas de crédito para poder ir até a instituição e recompor tudo isso, construir, reconstruir a sua cerca, barracão. Eu fui numa propriedade essa semana que o fogo pegou tudo e colocou o barracão abaixo. E aí o produtor ele tem linha para isso, né? Para reconstruir lá a propriedade dele. E aí teve inclusive um projetista que nos ajuda a providenciar esses documentos aí para acessar essa linha de crédito. Ele me ligou e perguntou: vocês têm linhas para isso, William? Pegou fogo lá? Então temos, tá? E aí a gente pode ajudar esse produtor. Talvez o maior problema, a maior dificuldade dos pequenos seja saber por onde começar? Justo. É por aí, né? Porque, primeiro, eu fui nessa propriedade que eu fui essa semana, o produtor perdeu todo o pasto dele, né? A estrutura dele. E primeiro, aí ele tem que parar, pensar, né? Em como que ele vai fazer tudo isso. Mas aí falando da instituição financeira e das linhas que nós podemos ajudar, o primeiro passo, e eu falo para todo mundo, a comunicação resolve muita coisa, né? E é procurar o seu gerente de conta. Ir lá, conversar com o seu gerente,
e perguntar, você pode me ajudar com isto? Porque às vezes não é chegar e falar qual a taxa que você tem. Então, senta em casa que esse momento aconteceu. Ou não foi nenhum problema, mas eu quero crescer alguma coisa dentro da minha propriedade, construir alguma coisa. Faz um orçamentozinho lá que você vai precisar construir um barracão, precisa comprar um trator, uma máquina, tantos animais, eu preciso de tantos R$1.000 para mim reformar a minha pastagem. E chega com esse orçamento das coisas que você quer financiar, que são, a gente chama de finalidades dentro lá da instituição, e senta com o teu gerente e fala assim, qual linha você tem para me atender nisso aqui? E aí o gerente ele vai te falar, para isso aqui eu consigo taxa X e um prazo Y. Para o trator, para a máquina é diferente. Então, cada finalidade tem uma taxa, um prazo diferente. Mas o importante é por onde começar, é por aí. Definir o que você quer fazer na sua propriedade e em seguida procura o seu gerente. E aí ele vai te falar o que você vai fazer, que documentos você vai precisar. E não é nada difícil. O difícil é que às vezes a gente fica muito, cara, é difícil e eu não vou. Se você der o primeiro passo, você vai conseguir, vai acessar essas linhas. Essa primeira dica aí, falando diretamente para os produtores que estão nos ouvindo, principalmente os pequenos produtores que nos ouvem, as comunidades rurais aqui da nossa região. Essa dica que o William deu, isso aí já é ouro, gente. Já é o primeiro passo. Primeira coisa, calma, respira, coloca no papel qual é o teu objetivo, o que você quer fazer, para que você precisa disso. E chega na instituição, no caso o Sicredi, já se não com um projeto completo, concreto, ao menos com o norte ali, eu quero fazer isso, quero aumentar o cercado, quero ampliar. Porque isso vai ajudar a instituição, inclusive, a encontrar a melhor linha para a hora de viabilizar. Às vezes o problema também esbarra na coisa o cara precisa de um dinheiro, ele sabe disso, mas está muito genérico, não está palpável. Isso. E ele não sabe nem para que ele quer, e aí fica difícil mesmo. É isso mesmo. Quando a pessoa chega lá, às vezes parece que o gerente não está com má vontade de atender, mas não é isso. É que a gente faz ele começar a pensar nisso. Então, por isso que é importante aqui essa dica que eu tô dando, né? Que você já chega preparado e falando, eu quero isso. Inclusive um dinheiro para capital de giro mesmo. Falar, eu quero pagar minha conta de energia, quero sei lá. respirar um pouco. Isso, o respiro também tem linha barata para isso, com isenção de IOF. O que é o IOF? É o Imposto de Operações Financeiras, é um imposto federal. E aí que entra o governo no plano safra. Ele fala, olha, eu permito emprestar X valor também sem cobrar IOF. E quando você vai pegar um empréstimo normal num banco, você vai ter a incidência de IOF. Então, quando você chega preparado, sabendo o que você quer fazer com o recurso, a gente vai te ajudar muito mais. E o gerente não vai falar, pensa e volta depois. Aí você fala, poxa, eu vim aqui conversar, saí sem nada, né? E quando você já chega preparado, aí você já vai para o próximo degrau já. É isso, são 300 linhas aqui no caso do Sicredi, gente. Como é que o gerente lá, coitado, vai saber qual que é meio de 300, entendeu? No meio de 300. Isso mesmo. Você, produtor, faça a sua parte. Mas o William, mas também o produtor que não tiver noção, o cara está começando, é pequeno, tem lá a sua pequena propriedade, conseguiu agora a documentação para regularização, porque nós temos, não dá também para a gente, é fácil, não é tão difícil como se imagina, mas também tem algumas limitações, como por exemplo, hoje a gente tem um problema sério, os produtores, alguns produtores estão tendo problemas com a SEMA, por exemplo. A SEMA tem incluído na sua base de dados lá restrições contra o produtor, embargando áreas totais, quando há problemas com 1,5 hectare, 3 hectares, 5, e mesmo assim ainda tem para se apurar se é verdade ou não o que eles fizeram de embargo baseado em levantamento de satélite. Enfim, presume-se que o produtor seja culpado, vamos colocar que ele é culpado, depois a gente vê o que acontece. E aí ele tem restrição. Ou o pequeno produtor, eu lembro bem do Antônio Carlos, a gente comentando em off aqui, o pequeno produtor da agricultura familiar que tem lá seu sítio no assentamento, que ainda não tem o documento. Esse é um outro que vai ter um probleminha, ele vai precisar resolver isso primeiro, senão ele não vai ter acesso à linha de crédito. Mas ele resolveu isso. Por exemplo, você falou de tratores, tudo, mas eu estou imaginando uma coisa menor ainda. O cidadão tem lá o seu pequeno sítio mesmo, ele tem lá 5 vaquinhas de leite, e ele quer começar um projeto de hortaliças, de hidroponia, de intensificar para poder vender hortaliça, criar algumas galinhas, vender o ovo. A Sicredi também pode ajudar ele com isso? Pode. Então, William, responde depois do nosso intervalo inicial, 6h31 agora. vamos lá. 6h31.
A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. 6h33 de volta com o nosso programa, o programa Hora do Agro. Você tá com a gente aqui no rádio, participa com a gente também no Instagram, manda sua mensagem, estamos ao vivo, @programa Hora do Agro, tudo junto, sem underline, sem ponto, essas coisas nada aí. Tem nada disso não, @programa Hora do Agro, encontra lá o nosso perfil, assista o nosso programa, deixa a sua mensagem também, porque hoje o bate-papo tá bacana, tá com o assessor de negócios do segmento agro lá da cooperativa Sicredi, o William, que mais uma vez, como todos os convidados que a gente, graças a Deus, tem tido o privilégio de receber aqui, tem dado aula. E essa, mais do que aula, prestação de serviço. Isso é muito importante, a gente desmistificar e mostrar para as pessoas que as coisas são acessíveis, que a gente não vive numa bolha, não, de que a gente pode e deve correr atrás. O doutor Leonardo falava, quer retomar o raciocínio, doutor, para o convidado poder responder? Eu estava falando da questão se a linha de crédito é para todos, o pequeno lá, a gente estava falando da limitação do pequeno produtor, do cidadão que tem na sua chácara, seu sítio, mas às vezes não tem a documentação, que é um assentamento, ainda não tem a documentação, então ele precisa resolver isso, o título de propriedade da área, mas ultrapassar desses limites, os limites de licença ambiental e tudo mais. Ele quer, por exemplo, falando do pequeno mesmo, ele quer intensificar a sua horta, trabalhar com hidroponia, ele quer começar a vender ovos, então ele quer aumentar o número de galinhas, tratar. A Sicredi também pode apoiar ele nesse pequeno projeto, num projeto que é para agricultura familiar mesmo, não é nem para compra de máquina, é para intensificar o que ele já faz como pequeno ali. Vender na feira mesmo. Na feira, exatamente. Perfeito. E doutor Leonardo, é muito bacana a tua pergunta, né? E como eu falei, muitas linhas de crédito, né? E cada uma delas tem uma característica, e uma delas também é assim, poxa, eu não tenho a documentação de posse, porque para que todo mundo que está ouvindo fala, poxa, o que eu vou fazer, né? A maioria dessas linhas de crédito aí, elas pedem o documento de título de propriedade, né? E quando a gente fala de um assentamento, talvez você não tenha aquilo, o seu sítio ainda não tem a matrícula, né? Que te dá o direito, eu sou dono dessa área já. Mas o Sicredi consegue atender esse produtor também, tem diversas linhas, consegue dar prazo e falar assim, poxa, eu preciso de 1 ano para pagar essa parcela aqui. E a maioria das linhas de crédito que saem no Plano Safra, para quem tem o título e tem esses documentos, prevê esse tipo de pagamento. Só que o Sicredi também tem linha para atender esse produtor. Tem uma comunidade que eu visitei recente aqui que ninguém tem o título ainda. E eles queriam comprar galinheiros, colocar lá as galinhas para produzir o frango e depois vender para a rede de escolas do município, né? E se a gente fosse pelo caminho de, olha, preciso de todos esses documentos, eles não teriam disponibilidade, não liberaria. E a gente tem como atender esse produtor também. E aí, falando das mais diversas finalidades que você imaginar, seja na hidroponia, seja na produção do frango, de frutas, né? Eu vejo muita plantação de banana aqui na região. Então, assim, eu gosto muito de provocar o produtor, e aquele produtor que só tem, de repente, a vaca de leite dentro da propriedade, pensem assim, poxa, vamos começar a pensar o que mais eu posso incrementar dentro da minha propriedade para ter mais receita. Porque você, hoje, se você produz leite, você só tem uma receita. E se, de repente, você começar a plantar banana, mamão, eu estou falando aqui de diversas coisas. Ah, isso não cabe, mamão na minha propriedade não vai produzir. Mas alho, eu tive produtor procurando plantação de alho na região ali de Chapada dos Guimarães. E ali é uma região propícia para esse tipo de cultura, né? Então, eu gosto muito. Pesquisa na internet o que você pode fazer e plantar na tua propriedade para você ter mais receita.
o leite me dá uma receita a cada, sei lá, 15, 30 dias. E o que mais você pode vender? Abóbora, maracujá, banana. Daqui a pouco, numa mesma área, você tem lá 10 hectares ou menos, você consegue produzir mais coisas. E aí, como que eu vou fazer isso, né, doutor? E aí é procurar uma linha de crédito, porque agora, para mim implantar uma hidroponia lá, eu preciso de recurso, eu não tenho recurso. Procura a instituição financeira, procura o Sicredi, e lá nós vamos te financiar, te dar um prazo legal para você começar a produzir, ter receita, pagar a parcela do Sicredi e ainda sobrar mais dinheiro no bolso. Essa é outra dica ouro, diversificar as fontes de renda dentro do mesmo espaço. Isso aí otimizar, a gente sempre falou muito de capacidade produtiva. E aí aquela história de não colocar os ovos no mesmo cesto, é literalmente isso. Soltar um pop-up aqui, uma sugestão inusitada. Ora Pronobis. Ora Pronobis. Ora Pronobis. Aí, ó, pega a dica. Aí, você você que tá ouvindo aí, pegue a dica. Pois olha aí. Ô William, isso é importante. Pegando esse gancho do que o doutor puxou, a falta do papel. Às vezes o cara é muito comum o tal do contrato de gaveta, é muito comum aquele contrato de compra e venda, mas não necessariamente isso é matrícula, isso não, enfim, não é um documento robusto, legalmente falando. É um papel ali, ó, eu comprei essa área aqui, está assinado por mim e pelo cara que me vendeu. E aí, isso na cabeça do produtor vai impedi-lo, vai barrá-lo na hora de buscar uma linha. É importante deixar claro para as pessoas que não necessariamente vai impedi-lo. Cada caso é um, né? Isso, não vai impedi-lo de tomar crédito. Algumas linhas sim, aí vão exigir o documento. Perfeito. Mas assim, ó, você não vai deixar de ser atendido pela instituição financeira. O que vai pegar? O governo, através do Plano Safra, ele pega e fala assim, olha, eu vou deixar o pequeno produtor tomar recurso a 2% ao ano. Uma taxa excelente. Não existe se brincar no mundo em alguns países, né? Mas você tem que ter esse documento. Ok, eu não tenho, mas aí você vai conseguir pegar uma outra linha de crédito também dentro do Sicredi. E ainda assim com uma taxa bacana. Isso, com se não for 2, mas ainda assim. Isso, com isenção de IOF, que nem eu falei que o IOF hoje, quando você pega qualquer valor com prazo maior do que um ano, para pessoa física, não falando de empresas, você vai pagar 3,38% de IOF. Só de IOF. Só de IOF, que é um imposto que assim, ó, já é descontado na hora quando a gente libera crédito. E não tem como não descontar. É governo, não é na hora, não tem como, né? Então, é isso. Tem como, e aí você já tem... Para fomentar o agro, você já tem essa isenção. Então, você sendo produtor, estando lá no campo produzindo, você vai conseguir um dinheiro mais barato do que uma pessoa normal. Não tem como a gente identificar isso facilmente, mas pode ter certeza. Quando você chegar no mercado fazer uma compra agora, você está em casa, fazendo seu café, tomando café, nos escutando. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa. Infelizmente não dá para identificar, mas começa a prestar atenção. Com certeza, nas gôndolas do mercado, se tivesse como ter um carimbo, um selinho da Sicredi em todo o produto que teve a ajuda da Sicredi, que teve incentivo de financiamento de crédito da Sicredi, o produtor, se tivesse como colocar um carimbo, você ia ver vários carimbos da Sicredi em vários produtos. Fomentado pela Sicredi. Não dá para ver, mas comecem a pensar nisso. Quando você olhar para as gôndolas do mercado e ver os produtos, principalmente os produzidos por nós aqui da região de Rondonópolis, na região Mato Grosso, bem que a Sicredi ela vai mais longe, Mato Grosso, Pará e Amapá. Isso é a nossa cooperativa. A nossa cooperativa de crédito, que ela vai muito mais longe. E começou aqui em Rondonópolis, pequenininha, tá? Você começa a pensar nisso. Tem Sicredi para todo lado. Tem incentivo da Sicredi na produção para todo lado, gente. Isso é extremamente importante. E mais, como ele já deixou bem claro aqui, quando há sobra dessa movimentação, isso é distribuído para o cooperado. Isso volta para a sua conta, se você é cooperado Sicredi. Independente se você tomou recurso ou não. Independente se você aplicou recurso ou não. Lógico que a forma de distribuição ela vai depender do quanto você tomou de recurso, de quanto você usou, e vai voltar para você parte disso, de quanto você aplicou também, você incentivou o crédito. Se você deixou dinheiro aplicado lá na Sicredi, que essa é uma outra grande vantagem, ao invés de deixar num banco privado, esse dinheiro ele vai ajudar a fomentar a produção. Exatamente. Então, se você tem recurso parado em outro, vai lá e deixa no Sicredi. O Sicredi vai
emprestar para alguém com a garantia do Sicredi, óbvio, o seu dinheiro não está correndo nenhum tipo de risco, vai emprestar para alguém aqui na nossa região ou na área de atuação do Sicredi. Essa pessoa vai pegar o dinheiro e vai aplicar. De repente, o seu dinheiro já está voltando para você de novo. E no final ainda tem a sobra. É o nosso recurso circulando na nossa região conosco. Essa é a grande vantagem do cooperativismo, né, William? Doutor, e se você pegar depois, quem ainda não conhece, né, o logotipo do Sicredi é um catavento, para realmente, esse ciclo todo que você falou aí. Se as pessoas começarem a cada vez mais aprender ou entender, na verdade, esse ciclo aí, a gente vai fortalecer nossa economia de um jeito que vocês não imaginam. Eu gosto sempre de dar um exemplo quando eu dou algumas palestras de educação financeira por aí e falar sobre a Alemanha. A Alemanha, o sistema financeiro dele, de bancos lá, 80% são de cooperativas de crédito. Aí você pega o território da Alemanha, que é, se brincar, talvez menor do que o Mato Grosso. E é uma economia muito mais forte do que o Brasil inteiro. Então é isso que eles entendem, eles se fortalecem ali na comunidade deles e não é à toa que daí é um país muito forte e desenvolvido, né? É isso que a gente tem que começar a acreditar aqui. O produtor pegou o dinheiro, vou dar preferência em pegar o dinheiro no Sicredi. Eu, pessoa física, vou dar preferência em pegar no Sicredi, o comerciante também, para o dinheiro ficar aqui, gente. A gente não mandar esse dinheiro para fora, né? E é isso, enquanto a gente não toma essa consciência aí, banco estrangeiro, nada de braçada e ri à toa. Isso. Meia dúzia de acionistas ri à toa. Teve assembleia recente, não teve? Tivemos agora recente aí na nossa área de atuação da nossa cooperativa, né? Tanto aqui no Mato Grosso, no Pará e no Amapá, falando sobre a distribuição, na verdade os resultados ainda, né? Que Isso, de como a cooperativa está até agora no desempenho dela durante o ano e também uma parte legal que foi a parte social nesse momento aí que a cooperativa também, parte do resultado dela, ela falou assim, vamos dar um presente para os municípios e aí presenteou as instituições que precisam de ajuda nos municípios, né? Precisa de colchão, de ar-condicionado, de computador. Então, neste evento aí também houve esse presente que o Sicredi, só para reforçar mais ainda a parte social também, né? De ajudar a comunidade e não só distribuir o resultado, como a gente acabou de falar também, né? Muito bom, Nilton. Vamos faturar? Bora, 6h45 agora? Você está ouvindo o programa Hora do Agro. Muito bem, minha gente, deixa eu reforçar aqui o recado aos nossos ouvintes, boa parte aí do nosso público é formado por produtores, gente que está ligada diretamente ao agro, os agricultores, os pecuaristas, o pessoal da indústria, os vendedores de insumos e também aqueles ouvintes que não atuam na área, mas acompanham, né? Claro, para conhecer melhor esse mundo fantástico que é o agronegócio brasileiro. Mas sabe que todos os nossos ouvintes têm em comum, que todos nós temos em comum, somos consumidores de alimentos, minha gente. Todo mundo aqui quer uma comida saudável, produzida com respeito ao meio ambiente e com preço justo, não é verdade? E é por isso que eu quero aqui falar da Nutripura, nossa parceira no programa Hora do Agro. A Nutripura atua há mais de 20 anos lado a lado com os produtores de Mato Grosso, fornecendo insumos, consultorias e serviços inovadores que contribuem para a produção de uma carne altamente sustentável. E não é sustentável da boca para fora não, viu? Há vários anos os clientes da Nutripura têm o balanço de carbono, que é aquela conta do quanto a fazenda emite menos a quantidade de carbono que ela captura. Tudo isso é medido e os resultados são impressionantes. A maioria está muito abaixo mesmo da média nacional. E no fim do dia é isso que nós consumidores queremos, uma carne de qualidade, produzida com sustentabilidade. Quer saber mais sobre o assunto? Você que está aí ouvindo, acesse o site da Nutripura. É facinho, nutripura.com.br. Conheça as histórias dos produtores que estão revolucionando a pecuária brasileira e colocando uma carne cada vez mais sustentável no nosso prato. Nutripura, juntos nós vamos mais longe. Conosco no bate-papo William Aguiar, assessor de negócios do segmento agro lá do Sicredi, caminhando aqui para os 10 minutos finais do nosso programa. William, ainda sobre as linhas, eu queria que a gente falasse também, para quem está nos ouvindo e quem está encontrando uma luz no fim do túnel, afinal de contas a nossa missão também é essa. Eu queria que você falasse um pouquinho do tempo para a liberação desse recurso. Dentro daquilo que a gente falava de chegar na ponta, quem está precisando de um recurso para essa semana, para 15 dias, para um mês,
O tempo é precioso, o tempo é fundamental. E aí? Ô Robson, até antes de responder a sua pergunta, eu queria dar uma pequena aula de como que a pessoa pode acessar a linha de crédito, né? Então, produtores ou quem pensa ainda em ser produtor também, né? De como que ele vai acessar tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Então, o primeiro passo é você ter uma terra que tenha capacidade de ser produtiva. Então, não adianta eu, William, aqui no meu lote urbano, achar que eu posso acessar uma linha de crédito rural, né? Então, mas deixa eu cortar um minuto. Você falou, mas eu já vi projetos, e eu não sei se o Sicredi pode ajudar nisso. Já vi projetos de produção urbana produção também. urbana em terreno de hortaliça, e sustentável, coisa que com retorno financeiro. A Sicredi não consegue financiar isso? E consegue, aí eu vou me corrigir. Aí quando eu falo no meu imóvel urbano... Coisa de cidade verde, de cidade otimizada... Isso, mas tem lá. E falando lá do Amapá, inclusive, eu vi que o Matheus aqui, o nosso regional, tá nos ouvindo e assistindo, tá? Um abraço, Matheus. E lá tem muito isso, sim, né? Nas redondezas da cidade, ou até dentro da cidade mesmo, a gente vê essas hortas, enfim. Aí sim, a produção rural dentro do urbano. Aí eu quis falar o William aqui, que tem a casa urbana dele, aí não, né? Inclusive, esse terreno, quando ele tem produção rural, o imposto que deve ser aplicado sobre ele não é IPTU, é o ITR. Isso, é verdade, que daí é o rural. Mas falando assim, você precisa ter um imóvel produtivo agro, né? Rural. E aí, esse é o primeiro passo. Aí você procurar uma instituição financeira, abrir a conta e fazer o cadastro de produtor rural. Esse é o primeiro passo importante. O cadastro. O que é o cadastro? Eu falo assim, a estrutura produtiva é o que você produz naquele lote urbano que seja uma produção de hortaliças ou na fazenda. Então, é leite, é soja, é milho, é gado de corte, carne, né? Esse cadastro vai dizer para a instituição financeira, e isso todas as instituições são assim, o que o William produz lá. E aí a instituição financeira vai aprovar um limite de crédito em cima desse potencial produtivo teu. E a partir daí vai te dar poder para você tomar uma linha de crédito. Você já tem um limite de crédito aprovado aqui, né? E aí, dependendo da finalidade, o que você vai financiar, aí vão ser necessários documentos ou outro documento, enfim, né? Vários documentos. E aí se define a lista de documentos de acordo com o que você vai financiar. E aí você apresentando esses documentos, ou em algumas finalidades não precisa de tudo isso que a gente está falando de documento, às vezes um documento só, né? E aí você já tem acesso à linha de crédito. E a partir de decidir qual a linha de crédito, porque algumas, Robson, elas demoram mais para ser liberadas. De repente é uma linha que a máquina precisa ser entregue na propriedade. Essa é uma exigência. Então pode ser que essa máquina leve 30, 40, 60 dias para ser entregue. Independe da instituição financeira nesse caso. Independente. Mas vamos lá, que nem o exemplo que você citou, que assim, é para me socorrer, é rápido. Aí é uma linha de capital de giro normal. Essa dentro do Sicredi a gente consegue contratar e liberar no mesmo dia. É uma linha para aquisição de animais. E aí esses animais eu ainda vou comprar e tudo mais, a gente libera, sei lá, um custeio é utilizado para isso, né? Um tipo de linha de crédito dentro do Sicredi a gente consegue fazer ali 2, 3 dias desde que você tenha todos os documentos, né? A gente incorre às vezes, o doutor falou aqui, de alguns problemas que fogem do controle do produtor, como problemas ambientais. Está acontecendo muito hoje, quando teve as queimadas agora recente mesmo. Então o produtor pode vir a sofrer algumas consequências no futuro próximo, que de repente a SEMA, algum órgão de controle ambiental veja isso como de repente um problema lá, que desmatou, e pode ser que não desmatou, e aí esse produtor vai ter que montar uma defesa para tirar esse problema ambiental dele, da propriedade dele, para ele ter acesso à linha de crédito. Isso pode demorar, e aí ele não vai conseguir acessar uma linha de crédito subsidiada do governo, né? Então, falando assim, a gente consegue liberar o recurso rápido, mas tem muitas variáveis. Mas não fiquem aí e falem, ok, então não vou atrás. Vai lá, conversa com o teu gerente, foi aquela primeira dica que eu dei, porque de repente fala, essa linha você não consegue, mas essa outra você consegue com mais agilidade e te ajudar aí no dia a dia na produção da sua fazenda, da sua propriedade. É isso, o Newton está me soprando aqui em todas essas situações, dentro daquilo que nós falamos anteriormente. Ter um bom projeto,
organizado, uma boa finalidade, uma boa ideia. Você que está aí nos ouvindo, está precisando desse respiro, primeira coisa, senta, respira, calma, coloca no papel para chegar, procurar o Sicredi já definido, porque isso agiliza e muito, gente, e muito. Nós estamos falando, o tempo aqui é fundamental, então nós estamos falando de ganhar um tempo que é muito precioso quando você está organizado. Eu não poderia deixar de falar aqui, falar ideia boa, falar em linha de crédito, mais de 300 linhas de crédito. A Sicredi, não satisfeita, fez uma parceria que eu estou sabendo, e essa daí eu gostei muito de ficar sabendo disso, uma parceria com a BCZ, Criasul, JBS, Acrimate, IMAC e Nelore. Projeto Touro Novo. Né? Isso aí. Sicredi, não satisfeita com isso, pegou o seguinte: então você tem lá na sua propriedade, seu touro é velho, é difícil, todo mundo sabe hoje que é difícil você vender um touro velho, frigorífico não quer comprar, então você não consegue descartar. Você tem boi de boiada no meio das suas vacas, você quer trocar, você quer pegar um touro registrado pela BCZ, um Nelore registrado, tourinho registrado, novo. A Sicredi, junto com esses parceiros, desenhou todo um projeto de linha de crédito, onde você pode pegar o seu touro velho, entrega para o produtor, para o criador, ele vai te entregar um touro novinho, tá? De raça, registrado pela BCZ. O valor do touro é R$14 mil. Ele vai pegar o seu touro, seu boi de boiada velho por R$4 mil, vai te entregar esse touro por 10 e a Sicredi vai financiar isso em 7 anos. Isso, né? Você vai liberar o dinheiro, você vai pagar esse touro em 7 parcelas. O que vai dar mais ou menos, a grosso modo, aí você vai entregar um bezerro por ano para pagar um touro que você pegou de qualidade. Você pode trocar esse touro seu de boiada aí, você que não tem condição de comprar um touro bom, um touro de criador, de melhorador genético, você vai ter condição de ter um touro muito bom na sua vacada agora, de qualidade e acessível. E vai pagar depois com a produção dele. Ah, Leonardo, mas o que que eu aqui em casa fazendo tomando café agora, comendo minha manteiga com maju aqui, que o William chega, Ai, sim. o Robson chega, Eu gosto. brilha quando você fala de manteiga com maju para ele. O que eu ganho com isso? O que você ganha com isso, minha querida? Você ganha o seguinte: carne de qualidade, porque quando você coloca um touro de qualidade, testado, de produtor, um touro Nelore de qualidade lá na vacada, vai sair bezerro melhor, com melhor qualidade, mais pesado, produção mais pesado, você vai conseguir abater ele com menos idade, isso consequentemente tem uma carne melhor, mais macia. Então você vai diminuindo aquela carne de pior qualidade, você vai colocando mais qualidade no prato, no seu prato. Então seu churrasco, no seu bife do dia a dia vai ter mais qualidade. A Sicredi ajuda nisso, né, William? É isso aí, né? Um projeto, um exemplo do que uma cooperativa de crédito pode fazer numa região, numa comunidade, criar linhas para ajudar essa comunidade. Então a gente faz isso sempre quando a comunidade pede, e aí esse é um exemplo de um projeto que vai ajudar muito a melhoria genética, a produção, a produtividade aqui na nossa região. Então, para quem tem interesse, o doutor falou muito bem aqui, olha, tem interesse em trocar o seu touro velho por um touro novo, aí é só procurar lá o Sicredi, nosso gerente vai te passar como é. E outra, essa linha criada foge de muita, entre aspas, burocracia que a gente falou dos documentos aqui. Então, basta ser produtor rural para pegar nessas condições que estão sendo divulgadas aí nas mídias sociais. E por algum motivo eu não quero em 7 anos, a gente atende também aí em outras linhas. Inclusive, também se você tiver toda a documentação que o gerente vai falar para você lá, e quer numa linha mais barata, também é possível, mas essa aqui é uma linha criada para produtor só quer trocar o touro, não quer burocracia, um monte de documento, de repente tem um problema ambiental na SEMA, dependendo do problema também, que tem problemas graves, né? Mas, cara, sendo muito fácil de fazer isso, né? Não precisa de grandes documentos lá. Como não ser fã da Sicredi? Eu tenho certeza que as pessoas agora vão passar pela Sicredi, vão ver Sicredi diferente. Com certeza. E até quando pensar, às vezes, não pagar uma conta, você não está pagando a conta para todo mundo, tá? Você não está pagando, não é só para uma instituição, não. Sicredi é de todos nós, gente. Vamos para dentro da Sicredi. É isso.
Posso fazer uma piada do balaio de gato, que esse financiamento Vai do lá. touro, hein? Lembrar as comadres que é só pro touro da fazenda, de casa do balaio. Muito bem, minha gente, que bate-papo bacana. Mais do que uma aula, hoje uma prestação de serviço aqui com o William Aguiar, assessor de negócios do segmento agro lá do Sicredi. Você que está aí nos ouvindo, procure o Sicredi. Acho que não tem nem muito mais o que dizer em termos de apresentação, em termos de comprovação e validação do que é e da importância dessa cooperativa para a nossa comunidade. Doutor, se despede da nossa audiência, vamos caminhando para o final. Vamos caminhando para o final. Deixar um abraço aqui pro Francis do Terra, que esteve aqui conosco Opa! esses dias atrás, está nos ouvindo, passando no Rondonópolis, está nos ouvindo. Show! Marco Túlio, presidente do Sicredi, Antônio Carlos Dourado, presidente do Comaju, grande abraço. Túlio, espero vocês aqui, viu? Marcar para você fazer uma visita para nós aqui, bater um papo com a nossa audiência. William, muito obrigado, tá, William? As portas do nosso programa estão sempre abertas a você. E a vocês que estão em casa, mais uma vez, que abriram suas portas para nos receber, muito obrigado. Que Deus os abençoe, que tenhamos um excelente final de semana e uma semana extremamente produtiva com a graça do Senhor. Com a graça E de com Deus. Deixa eu agradecer mais uma vez os nossos parceiros Sicredi, hoje aqui representado pelo William. Agradecer também os parceiros da Cel Agro, parceiros aqui do nosso programa, e da Nutripura, nosso público formado por agentes aí, produtores, pessoas da indústria, todos ligados ao agro, e também quem não é do agro, mas gosta de se informar, né? Todos nós temos uma coisa em comum: consumidores de alimentos é o que somos, e a gente quer uma comida saudável, produzida com respeito ao meio ambiente. Então, minha gente, procure a Nutripura, tá? Não é sustentável da boca para fora, não. Os clientes Nutripura têm o balanço do carbono, o carbono que é emitido, a conta que se faz, isso é cientificamente comprovado. Conheça mais no site nutripura.com.br. Nutripura, nós juntos vamos mais longe. Na sequência, nosso querido amigo Hélio já está preparado, pronto, adentrando os estúdios da 105. Semana que vem nós estamos de volta.